Que bom que você veio, que bom que você está aqui, que bom que você chegou até aqui. Todos nós sabemos que há tantas demandas, tantas lutas, tantas coisas, tantas atividades que nos roubam às vezes aquilo que é essencial para as nossas vidas. Você é um vitorioso por estar aqui nessa noite, amém? Amém, irmãos? Eu quero compartilhar uma palavra nessa noite com vocês. Todos nós, quando vamos fazer uma festa, quer seja de casamento, quer seja de aniversário, todos nós nos preocupamos muito com o local. Que local vai ser, que o local seja um bom lugar, nos preocupamos com a estrutura. Deus também, uma vez, chamou seu povo para fazer uma festa. E nós vamos ler alguns versículos, mas eu queria começar lendo com vocês Êxodo capítulo 5, verso de número 1. Êxodo capítulo 5, verso de número 1. Diz assim: depois disso, Moisés e Arão foram ver o faraó e declararam: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa o meu povo sair para celebrar uma festa em minha honra no deserto. Deixe meu povo ir para celebrar uma festa em minha honra no... Vamos ficar de pé para a gente orar? Quantos vieram aqui para ouvir a voz de Deus? Diga amém. Amém, meus irmãos? Que Deus fale conosco nessa noite. E eu queria orar junto com você para que nós possamos fazer esse pedido ao Senhor nessa noite. Senhor, fala, que não seja mais um culto, que não seja mais um encontro, que não seja simplesmente cumprir uma agenda semanal da igreja. Não, eu vim aqui para te ouvir, porque tua voz consola, exorta, transforma. E eu quero sair daqui sabendo que o Senhor falou, me desafiou, e o Senhor me deu direção, me deu caminho, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Vamos orar? Pai, fala conosco, Senhor. Quebra todo o silêncio que há entre os céus e a terra. Queremos ouvir tua voz, Senhor, não por causa do pastor que está pregando, mas apesar do pastor que está pregando, que a tua voz seja ouvida, que haja unção poderosa em quem fala, que haja unção poderosa em quem ouve, que os nossos corações sejam tratados, Senhor, para que sejam terras boas, Senhor, frutíferas, para receber a boa semente do Evangelho. Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito faça coisas extraordinárias nessa noite, que haja em nós um senso, Senhor, de expectativas santas, ó Deus, de coisas gloriosas que podem acontecer no nosso meio nessa noite, Senhor. Por isso nos colocamos em total submissão à ação e à atuação do teu Espírito, Senhor. Que seja assim, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Pode se assentar. Glória a Deus. Como nós estávamos falando, a gente vai fazer uma festa, a gente se preocupa com lugar, com estrutura, que seja um bom lugar, que seja um lugar agradável. A Bíblia diz que Deus levanta Moisés e envia Moisés para falar face a face com o homem mais poderoso da terra, que esse homem deveria libertar o povo de Israel. E Moisés vai com um recado de Deus para Faraó, dizendo: assim diz o Senhor, liberte o meu povo, para que o meu povo celebre uma festa em minha honra no deserto. Que o meu povo celebre uma festa em minha honra no deserto. Meu irmão, não sei se você já passou por um deserto. E é claro que o nosso deserto tem nada a ver com o deserto com que Israel enfrentou. Deserto é lugar aonde o nosso dinheiro, o tanto que a gente acumulou, o tanto que a gente tem, não serve para nada, porque você não tem como comprar. Deserto é um lugar aonde o nível social, o status social que a gente alcançou não serve para nada. Deserto é um lugar que, quando você olha, humanamente falando, não tem nada que te faça olhar, que te dê motivação para fazer festa.
Não há nada de bom em um deserto que te faça sentir vontade de fazer festa. Mas esse foi o local que Deus escolheu para o seu povo celebrar uma festa em honra ao seu nome. E por que Deus escolheu tantos lugares lindos? Por que Deus escolheu o deserto, irmãos? Por que Deus, ao pensar numa festa que celebraria a honra ao seu nome, Deus não escolheu o palácio? Por que Deus não tirou o faraó de lá e falou, meu povo vai entrar aqui, vai invadir aqui, vai celebrar uma festa para mim aqui? Por que Deus não escolheu um templo luxuoso? Por que deserto, irmão? Porque no deserto Deus ensinaria o seu povo a fazer festa para Deus por Deus, somente. Porque no deserto Deus estava ensinando o povo a fazer uma festa para Deus, simplesmente por causa da presença de Deus. Não havia nada visível que desse motivação para celebrar a festa. Só havia Deus. Meu irmão, eu acho isso extraordinário. Eu ouvi algo essa semana de um pastor que eu conheci, até comentei com a Deise, e ele falou algo interessante. Ele falou, a igreja, quando começou, Jesus não chamou os seus discípulos e disse, vai para o templo, vai para o palácio, vai para uma casa extraordinária. Não, Jesus disse, vai lá para Jerusalém, porque vocês vão receber um derramar. A igreja, quando começou, a igreja começou com um derramar de Deus. O derramar trouxe crescimento. 120 homens foram para fora, falando em línguas, falando das maravilhas de Deus, por causa do derramar. Por causa do derramar, esses homens começaram a viver junto, começaram a compartilhar seus bens, por causa do derramar. Não era um projeto de atividade da igreja, é o derramar que fez com que comunhão, oração, princípios de doutrinas, tudo isso acontecesse por causa do derramar. Pedro fez uma pregação, meu irmão, 3.000 se converteram. Hoje a gente faz 3.000 pregação para ver se um se converte. Pedro pregou uma mensagem, 3.000 se converteram. O derramar trouxe o quê? Crescimento. O crescimento exigiu a estrutura. Não, peraí, tem muita gente aqui, vamos organizar? Vamos organizar. Vamos ver um lugar para a gente se reunir, vamos ver como é que a gente... Vamos ter liderança, vamos organizar esse negócio, porque senão isso aqui vai virar uma bagunça. Vamos trazer uma estrutura que organize o crescimento que o derramar produziu. Aí qual é o problema? Veio uma outra geração que não conheceu o derramar, quando chegou só conheceu a estrutura. E aí, essa geração que só conheceu a estrutura, não valoriza a presença do derramar, não busca a presença do derramar, fica fazendo manutenção de estrutura. Quem está entendendo, amém, irmãos? Não tem a ver com o que Deus está fazendo, o que Deus está agindo, o que Deus está tocando. Não, a gente está tentando produzir. A gente está achando que estrutura gera crescimento. Não, meu irmão. Estrutura organiza o crescimento. Só o que gera crescimento é o derramar. A geração que conheceu o derramar clama por um avivamento. A geração que conheceu a estrutura está preocupada com o orçamento. Por isso que Deus disse, liberta o meu povo, para que meu povo vá para o deserto, para que no deserto meu povo faça festa por minha presença. Pastor Mário Freitas foi um pastor que eu conheci, muito querido. Ele criou uma agência missionária chamada Missão Mais, que é uma missão de apoio à igreja sofredora. E ele criou essa missão na época daquele terremoto do Haiti. Ele reuniu um grupo de pastores, amigos, e eles foram para o Haiti
para ajudar a igreja que tinha sofrido aquele terremoto. E lá ele conheceu um pastor que contou a história para ele. Esse pastor, de longe, eles falaram que eles estavam caminhando em cima dos escombros, viam escavadeiras com crianças mortas e as mães atrás para ver se seu filho estava ali. Um cenário de horror, irmãos. E ele conta que de longe ele viu um escombro assim, ele viu um homem lá ajoelhado. E ele foi se aproximando daquele homem, e ele foi ouvindo um sussurro. E ele foi se aproximando do homem, e ele foi ouvindo um sussurro. E quanto mais ele se aproximava, ele percebia que aqueles escombros eram o escombro de uma igrejinha que tinha caído no terremoto. Esse homem estava ajoelhado, sussurrando. Ele viu que era um cristão, chegou perto, colocou a mão. Quando ele ouviu aquele homem sussurrar, aquilo que cantamos aqui, esse homem só sussurrava e chorava. Sussurrava e chorava. O pastor Mário Freitas o abraçou, orou por ele. Depois eles tiveram um momento para conversar. E esse homem disse: pastor, eu demorei 12 anos para construir uma igreja para caber 36 pessoas. 12 anos para construir a nossa igreja. 33 pessoas aqui dentro, igreja linda, bonitinha, nosso sonho realizado. 2 semanas de igreja inaugurada. Veio o terremoto, destrói a nossa igreja e mata a minha filha. Minha única filha está morta nos escombros dessa igreja. Passado um tempo, eles mantiveram contato e o pastor Mário Freitas disse para ele: meu irmão, eu vou reunir a igreja brasileira e a gente vai levantar oferta e a gente vai construir uma igreja linda. Você me fala como é que vai ser essa igreja, que a gente vai mandar uma oferta e a gente vai construir uma igreja e você não vai parar a obra que o Senhor te chamou. E assim foi. Pastor Mário, ele ia nas igrejas, falava do que tinha acontecido no Haiti, ele falava desse irmão e ele levantava oferta. E ele falou que foi a oferta mais fácil de levantar e a mais difícil para enviar. Porque ele ligava para o pastor mês a mês e dizia: pastor, a gente está com uma oferta aqui para enviar, pode enviar? E o pastor falava: ainda não. Mas pastor, tem uma oferta aqui para enviar, pode enviar? O pastor: ainda não. Ainda não, ainda não, ainda não. Passou 3 anos, ainda não. O pastor Mário falou: vou lá. Pegou uma comitiva, foi lá para o Haiti. Chegou lá e falou: pastor, o senhor parou com a obra? Ele falou: não, meu irmão, aquele que mete a mão no arado não olha para trás. A minha dor não pode atrapalhar a minha missão. Aí ele falou: pastor, a gente está com uma oferta enorme lá para enviar, para construir a igreja. E eu falei com o Senhor que a glória da segunda casa seria maior que a da primeira. E a gente está com a oferta para enviar e o Senhor diz que não é para enviar ainda. Aí ele falou: vem cá que eu quero te mostrar um negócio. E aí ele levou o pastor Mário num lugar de chão batido, como se fosse um brejo. Um monte de pau a pique, lona, 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 lona. E tinha lá, meu irmão, se preparando para começar o culto, 760 pessoas. E ele falou para o pastor Mário: pastor Mário, eu não estou rejeitando a oferta não. É que a gente começou aqui com 15. No outro mês tinha 100, no outro mês 200, no outro mês 300. Eu quero a oferta, eu só não sei ainda qual é o tamanho, porque a gente não tem a estrutura. Mas de fato, a glória da segunda casa que está descendo, está sendo maior que a primeira, mas não é a estrutura, é a glória. Fazer uma festa para Deus no deserto. Quando a gente começa a ler o livro do Êxodo, a gente entende que o que Deus estava chamando o povo era para servi-lo no deserto, adorá-lo no deserto. Mas é interessante que Deus chama isso de festa, irmão. Servir a Deus, sabe? Quando a gente entende, Salmo 100, verso 2 diz: servir ao Senhor com alegria. Quando a gente entende quem a gente está servindo, a gente faz festa. Salmo 42, Davi está em depressão, irmãos.
Davi está dizendo, minha alma está angustiada dentro de mim, porque eu lembro quando eu ia com a multidão em festa à casa do Senhor. Em gritos de festa à casa do Senhor. Deus estava chamando o seu povo para servi-lo. E nessa noite, não se escandalize, vamos até o fim e você vai entender, amém, irmão? Nessa noite, eu quero te apresentar 4 conselhos de Satanás para como você deve servir ao Senhor. Amém, irmão? E de coração, já para a gente começar, eu espero que você não os siga, tá? Para a gente deixar claro aqui. Quero ler com vocês, então, esse trecho das Escrituras que a gente vai ler, é esse momento em que Moisés vai lá, fala com o faraó, que tem que libertar o povo, o faraó endurece o coração, Deus manda uma praga. Moisés volta lá, fala com o faraó endurece o coração, Deus manda uma praga. É aquela passagem das 10 pragas. Mas interessante que por 4 vezes, faraó diz, tá bom, pode ir o povo. Mas faraó fala de algumas concessões, de como o povo deveria servir a Deus. E eu quero ler então, primeiro conselho de Satanás para nós servirmos ao Senhor. Êxodo 8, 25, pode colocar para a gente aí? Êxodo 8, 25. Diz assim, o faraó, depois das pragas das moscas, que foi uma coisa assim terrível, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, vão e ofereçam sacrifícios a Deus, mas façam aqui mesmo nesta terra. Moisés tinha dito ao faraó, Deus mandou você libertar o povo para que a gente faça uma festa para Deus em honra ao nome dele no deserto. Deus mandou a gente sair daqui e ir para lá. Moisés está falando, existem 2 ambientes, um governado por faraó, mas Deus quer a gente em outro ambiente, no deserto. Faraó olha para, depois de tanta... Não. Quando o faraó vê que não tem como, o faraó diz, tá bom. Vocês estão livres. Vai lá fazer o sacrifício, vai lá servir a Deus. Só que faz isso aqui, você não precisa sair daqui. Primeiro conselho de Satanás para você, quer servir a Deus? Seja um religioso. Religiosidade. Vá domingo na igreja, preste seu culto, esteja lá e tal. Mas continua a sua vida mesma, não sai do mundo, não mude nada, não precisa transformar nada, continua sendo quem você é, fala seu mesmo palavrão, continua enganando os outros, continue traindo sua esposa, viva da mesma forma. Faça seu sacrifício, mas não sai dessa terra, não sai daqui. Sabe, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Satanás não quer tirar a gente da igreja. Satanás quer enganar a gente na igreja. A Bíblia diz que, se preciso for, ele se transforma em anjo de luz. Satanás tentou Jesus, quando Jesus falou, está escrito, Satanás disse, estou lidando com alguém que conhece a palavra. Satanás não o levou para distante da cidade santa, não. Satanás o levou para a cidade santa e para o templo. Se ele é um religioso, eu não quero afastá-lo do ambiente da religiosidade. Eu quero enganá-lo no ambiente da religiosidade. Por isso que Jesus disse, cuidado, irmãos. Cuidado, meu irmão, essa foi a frase que Jesus mais disse, cuidado, falso profeta, falsa doutrina, falso. Tem muita coisa falsa. E coisa falsa, meu irmão, não é tão fácil de discernir. Por isso que Satanás não te leva lá para o satanismo, não, traz para cá. Para que fique difícil de discernir o que é Deus e o que não é. Quem está entendendo? Amém, irmãos? Amém? Porque se você chegar numa festa, tem festa agora que você vai que o pessoal tira o refrigerante do... Qual é o nome do negócio lá? Da embalagem e bota numa jarrinha. Sem rótulo. Ninguém sabe o que tem dentro. Pode parecer Coca-Cola, ter cor de Coca-Cola, ter gás igual Coca-Cola, mas na hora que você bebe, você vê que é skin cola. Nada contra skin cola, tá, irmãos? Só não é Coca-Cola. Mas deixa eu te falar uma coisa.
só vai saber a diferença se experimentar. Jesus disse, tem muitos falsos profetas, tem falsos ensinamentos, só vai saber a diferença aquele que comer do meu corpo, beber do meu sangue, aquele que se alimentar de mim, aquele que vier a mim, se não experimentar de Jesus, jamais vai conseguir discernir a diferença. Por isso que Jesus está te chamando não para uma religião, Ele está te chamando para uma relação. Vinde a mim, todos vós estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E essa relação é impossível que você continue a mesma pessoa, porque 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17 diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se foram e tudo novo se fez. Glória a Deus. Você não sai por aí gritando, agora eu sou crente, sou diferente. Não, meu irmão. É alguém lá do seu trabalho que vai dizer, cara, o que aconteceu? Você está diferente. Tá, eu ia contar um negócio aqui, é muita história para falar, irmão. Mas deixa eu avançar por cada hora. Segundo conselho de Satanás. 8:28. Coloca para a gente aí, por favor. Podem ir, respondeu o faraó. Deixarei que viajem ao deserto para oferecer sacrifício ao Senhor, seu Deus. Mas não se afastem demais e supliquem por mim. O faraó diz, não, vocês podem ir, só não vão muito longe. Vocês podem ir, só não se distanciem muito de mim. Conselho de Satanás para que nós servamos a Deus, superficialidade. Vai, mas não se envolva tanto. Vai, mas não se entregue tanto. Vai, mas não seja tão radical, meu irmão. A igreja só existe hoje porque homens radicais entregaram a sua vida por completo no passado. Porque homens não pouparam nem sua própria vida. O conselho de Satanás para nós é, vai, mas para que ser tão radical? Para que se envolver demais? Para que ir tão longe? Rapidamente, Mateus 13, a partir do verso 1, conta a parábola do semeador. Eu ministrei essa palavra num dos nossos encontros do Clube da Luta, para os homens, mas vale para todos nós. Diz que o semeador semeou a boa semente em 4 solos. A primeira caiu à beira do caminho, a segunda num solo pedregoso, a terceira entre os espinhos e a quarta em uma terra boa. Jesus explica essa parábola. Jesus diz, a caiu na beira do caminho, é aquela que Satanás vem, pega. Mas o fato é, irmãos, que nessa palavra a gente consegue perceber que há 4 tipos de pessoas. Há 4 tipos de cristãos. Há o cristão 25%, que é aquele que está sempre à beira do caminho. Ele está, mas ele não entra. Ele não se envolve. Ele é o Eutico. Lembra do Eutico lá com Paulo? Ele está na janela. Se o negócio der certo, ele entra e fala que sempre fez parte. Se der errado, ele vai para fora e fala que não fazia parte disso. É o crente 25%. Ele está, mas ele não se envolve em nada. Ele suga, ele consome gente, consome pastor, consome igreja, mas não entrega nada. Graças a Deus não temos crente 25% aqui. Glória a Deus por isso. O outro, que cai no solo pedregoso, é o crente 50%. É aquele que recebe a palavra com alegria, arruma um jeitinho ali de germinar, mas ele não suporta o processo. Ele não suporta as pancadas. Diz o texto, por causa da provação que vem por causa da palavra, ele não continua. Porque ele acha que isso aqui, meu irmão, é colônia de férias. Não, meu irmão, a gente está num campo de batalha e o inimigo está em cada esquina, como disse Charles Spurgeon, esperando um momento para te derrubar. Não baixa a sua guarda. Se você está aqui preocupado com a sua felicidade, você está no lugar errado, meu irmão. Jesus não morreu na cruz para me fazer feliz, morreu na cruz para me fazer santo. E essa é a nossa maior felicidade, saber que a gente está agradando o Senhor.
crente 50%, ele vai, mas é sempre até o meio do caminho, irmão. Quando a coisa começa a apertar, ele falou, meu Deus, o louvor estava tão bom, estava tudo tão bom, não sabia que tinha provação, estou indo embora. Terceiro tipo de crente, 75%. Pior que tem, irmão. O pior é o 75%. Diz o texto, é aquele que cresce no meio dos espinhos, ele cresce. Mas vem o sol e tal, por causa do anseio pelas coisas desse mundo, pelas necessidades desse mundo, ele não continua. É aquele que está, mas a motivação está errada. Você pensa que dá para contar com ele, porque 75%, irmão, falta pouco. Se envolveu, entrou, sabe, pregou, tocou, se entregou e tal, e você diz, cara, que coisa maravilhosa, mas lá na frente você vai perceber, ele não continua, porque a motivação estava errada. Já está até liderando, irmãos. Mas a liderança nunca foi por gente, nunca foi por pessoa, sempre foi pelos seus desejos egoístas, individualistas, seus desejos humanos. Uma vez eu estava pregando toda quinta-feira numa igreja de um pastor, que até então era um pastor amigo, até ser confrontado em algumas coisas, enfim. E aí, esse pastor chegou para mim e falou assim, cara, você já ouviu... Quem conhece Muzema aqui, irmãos? Muzema, já ouviu falar em Muzema? Muzema. Vou te explicar o que é megalomania. Megalomania é um pastor com uma igreja na Muzema, que sempre quando vai convidar alguém para o culto, diga, traga a sua caravana para o melhor evento do mundo. Isso é megalomania, irmão. Um dia ele sentado comigo disse o seguinte, cara, você já ouviu falar de alguma coisa de Marco Antônio? Marco Antônio, quem conhece Marco Antônio, comunidade evangélica da Zona Sul? Sim. Muito pouco você ouve falar de Marco Antônio. Eu falei, verdade. Aí ele falou assim, cara, Marco Antônio tem igreja na Suíça, tem igreja na Suécia. Você sabia disso? Eu falei, não. Ele falou, meu irmão, um dia a gente vai chegar lá. Eu falei para ele, meu irmão, Deus te chamou para quê? Deus te chamou para pastorear? Se Deus te chamou para pastorear, aonde estiver 2, você é pastor de 2, irmão. Você é pastor de 3. Você é pastor de 5, de 6, de 10. Você é pastor de gente. Gente não é, sabe, serviçal do nosso projeto de chegar na Suécia. Gente não é serviçal do nosso propósito de chegar na Suíça, não. Gente é o nosso propósito. E tem o crente 100%, meu irmão, que é aquele que, para frutificar, ele entende que tem que entregar tudo. A semente morrer por completo, a entrega tem que ser total. Terceiro conselho de Satanás. Meu Deus. Terceiro conselho de Satanás. Êxodo 10, 8 a 11. Coloca aí para a gente rapidinho. Logo Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença de Faraó. Está bem, disse ele. Vão e adorem ao Senhor seu Deus. Mas quem exatamente irá? Meu irmão, Faraó, misericórdia. Pode... 9. Moisés respondeu, iremos todos, jovens e velhos, e nossos filhos e filhas, e todos os nossos rebanhos, pois celebraremos uma festa em honra ao Senhor, tem que estar todo mundo. Verso 11, Faraó retrucou, sem dúvida, precisarão que o Senhor esteja com vocês, se eu permitir que levem seus filhos pequenos. Eu sei o seu plano mal intencionado. Faraó, em outra tradução, Faraó vai dizer, só vai os homens. Criança, esposa, rebanho, vai ficar todo mundo, só vai os homens. Conselho de Satanás para que você sirva ao Senhor, individualidade. Meu irmão, o que importa é você.
O que importa é você. Você foi liberado, vai lá, serve a Deus. Moisés diz o quê? Vamos todos. Moisés recusa a concessão. Moisés diz, ou vai todo mundo, ou não vai ninguém. Vai os homens. Eu acho interessante, vai os homens. Porque tudo tem a ver com a gente, Richard. Vai os homens. Meu irmão, nós estamos vivendo uma geração de homens que não estão percebendo que estão deixando suas famílias para trás. Que estão dizendo que é em favor da família, mas a gente sabe que tem a ver com a gente mesmo. Sabe o que a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 5, verso 18? Que quem não cuida dos seus, negou a fé e é pior que o descrente. Quem não cuida dos seus, negou a fé. Tem muito homem fazendo muita coisa, dizendo que é fé, quando negou os seus. Muito homem que está preocupado em ter muita coisa para deixar herança, mas não está preocupado em deixar legado. Herança tem a ver com o que eu deixo. Legado tem a ver com o quem eu deixo. Herança, a gente não sabe quanto tempo vai durar. Legado dura para sempre. Porque não foi uma coisa que você deixou, foi um impacto que você causou. Amém, meus irmãos? Quero compartilhar um negócio rápido com vocês. Se der, eu termino a mensagem. Todos sabem que algumas semanas atrás, nós, os homens, brabos, subimos a montanha. Fomos lá para o evento do Legendário. E eu sempre quis ir, desde quando o pastor Rafael me apresentou o Legendários, logo quando eu estava começando a conversar, né, com o pastor Rafael, com o bispo, ele me falou, por causa de um desejo do meu coração, ele me falou do Legendário. Você já viu isso aqui? E quando eu vi, eu falei, cara, gostaria muito de ir. Depois foram me falar do que era, eu fiquei com mais medo de ir, mas eu ainda continuei com vontade de ir. E aí, só que eu queria ir como um espectador. Nós temos uma imersão para homens, eu queria ver aquilo tudo que eles faziam, a estrutura maravilhosa que eles tinham, para eu ver o que daria para aprender ali, para aplicar também na nossa imersão, no trabalho que a gente tem com os homens, enfim. Eu fui para o Legendários através de muitas mãos, irmãos. Eu não tinha condições de ir ao Legendário. Mas eu fui abençoado na inscrição. Depois da inscrição, eu falei, gente, tem os equipamentos, eu não tenho como comprar esses equipamentos. Foi surgindo equipamento, barraca, mochila, foi surgindo, foi brotando equipamento. Né? Perneira, né? Quando eu vi, eu já estava com a perneira. No dia do Legendários, ainda faltavam algumas coisas que eu não tinha. Coisas poucas, mas que, pelo que a gente ia pescando aqui e ali, seriam importantes lá para a montanha. E era o dia do aniversário da minha filha também. E a gente sabe, todo mundo tem seus desafios e tal, e a gente está vivenciando um tempo delicado. Irmãos, eu tive a oportunidade, quem fez lá o Legendário sabe, eu tive muita oportunidade de compartilhar esse testemunho lá na montanha, mas sempre me privei, porque fala de, né, momentos que a gente está vivenciando, e às vezes a gente não quer abrir muita coisa. E não falei lá, e fiquei mal com isso, guardei isso. E falei com o coordenador do Legendários no último dia eu compartilhei com ele, ele falou, cara, a gente vai ter um momento lá na igreja, quando a gente voltar, lá na Igreja Atitude, já está tudo programado, mas eu vou te dar um tempo que eu quero que você compartilhe isso. Você tem que compartilhar, não guarda para você. Não seja orgulhoso. E aí, quando eu cheguei lá na Igreja Batista, houve um reboliço lá e não deu tempo. No final ele falou comigo, cara, não deu tempo. Eu falei, amém mesmo, estou de boa. Aí ele falou, mas vai ter apresentação lá na sua igreja dos homens lá, quando os homens vão... Dá lá o seu testemunho. E aí, obrigado, meu irmão. E aí, semana passada os homens vieram para cá e eu já tinha me comprometido de ministrar lá na Tijuca, na Sara da Tijuca, no aniversário da pastora Cris. Tentei desmarcar, mas por fim não consegui. E eu falei, poxa, não vou estar lá para compartilhar o testemunho.
E aí me informaram que eu estaria pregando hoje. E hoje eu relutei o dia todo se compartilharia o testemunho ou não. A gente está enfrentando um momento delicado. Eu sou muito grato a Deus, irmãos. A gente não vai conseguir falar o último ponto, tá? Então vocês vai ficar faltando aí um conselho de Satanás para o próximo. A gente não vai conseguir falar por causa do tempo. Eu quero terminar contando o testemunho, então. Eu sou muito grato a Deus. Deus tem abençoado a gente assim de forma extraordinária, irmãos. Como Deus tem sido bondoso com a gente. Mas ainda assim a gente está vivenciando de milagre, irmãos, num momento delicado. E minha filha já havia um tempo pedindo um presente, pedindo festinha, né? E eu crendo, irmãos, que até o último minuto Deus ia enviar provisão e a gente ia conseguir fazer lá, dar um presente. Eu queria muito dar um presente para minha filha. Eu amo minha filha, eu sei que vocês amam de vocês, mas eu amo a mim, irmão. E eu queria muito dar um presentinho para ela. E eu falando, Senhor, vou para o Legendário, uma grana, Senhor. Essa grana eu compraria um presente para minha filha, ainda sobrava. Deus falou, mas a grana nem foi tua. Eu falei, eu sei, mas... Meu irmão, dia 22 de maio foi o dia que a gente subiu o aniversário da minha filha. Eu estava em crise, mal. Passei a madrugada pensando, puxa, amanhã, sabe... Não chegou a provisão, amanhã, eu queria tanto acordar minha filha com um presente. Meu irmão, quem é pai e mãe sabe o que eu estou falando. De manhã, me liga um irmão, muito querido. E aí, pastor, tá animado? Como é que você tá? E tal, animadão, montanha. E ele falou, e aí, já comprou tudo? Eu falei, quase tudo, falta uma coisinha boba ali, uma coisa ou outra. Ele falou, então, estou te enviando uma oferta. Entrou a oferta. Aumentou a crise. Compro o que falta ou compro o presente? Chegou a oferta. Que oração que Deus ouviu? Agora eu não sei qual foi a oração que Deus ouviu. Eu estava clamando por uma coisa, irmão enviou a oferta para outra. O que eu faço agora com a oferta? Aí, meu irmão, aumentou a crise. Eu falei, agora, o que eu faço? Compro, tem que comprar, não compro. Compro presente para minha filha. Meu irmão, saí na rua para procurar o presente. E não achava o presente, em crise com Deus. Senhor, vou comprar o presente e vou faltando. Os irmãos subiram, eu estava sem a calça para subir. Eu falei, vou subir de calça jeans, não tem problema, mas vou comprar o presente para minha filha. E aquela crise com Deus. Por fim, Deus acalmou meu coração e falou, não, depois eu vejo e tal, vou honrar a oferta do irmão, vou comprar o que falta. Fizemos um café da manhã lá para a Mari, com a Deise, com o Lucas, e vim. Ainda em crise. Quando eu cheguei na montanha, meu irmão, a crise foi o máximo. Foi nem assim, pá. Aí, pastor Jean, aí que a crise, né? Falei, meu irmão, deixei de comprar presente para minha filha para isso. Meu irmão, Legendário é uma benção. Isso foi só o primeiro impacto, tá? Legendário é uma benção. Se você puder fazer, faça novembro. Você vai voltar e você vai entender. Eu estou falando sério, você vai entender o que eu estou falando. Meu irmão, em crise, meu Deus, o que eu vim fazer aqui e tal, crise, podia ter comprado presente para minha filha, visto sorriso. Eu saí de casa com a minha filha chorando, irmãos. Eu saí de casa com a minha filha chorando. Barraquinha dobrada. Alguém tinha me falado, monta e desmonta a barraca, vai ser importante lá e tal. Fui desmontar a barraca, deixei um dia a barraca montada lá em casa, desmontei barraca, enrolei, montanha. Um dia lá que foi mais tranquilo, todo dia tranquilo, tá, irmãos? Porque esse dia foi mais tranquilo. Todo dia maravilhoso. Resort, né, pastor Jean? Resort. Um dia que foi mais tranquilo, foi que eu montei a barraca visivelmente. Porque teve um dia lá que eu montei a barraca e só não vi nada, só montei a barraca. Esse dia eu montei a barraca, bonitinho, ajeitei lá. Deitei para dormir. E quando eu deitei para dormir, que eu virei assim, encostei alguma coisa, minhas coisas estavam no pé assim, encostei alguma coisa. E era um brinquedo da minha filha. Que eu falei para ela que agora é meu. Desculpa sujar o chão aqui. Era esse brinquedinho aqui. E aí, a gente não pode... Bem, não pode falar nada, tá? Isso surgiu, irmão, porque ela esqueceu na barraca, eu
juntei a barraca, não vi brinquedo e eu encontrei esse brinquedinho lá. Esbarrei no brinquedo, vi um brinquedo, muito sono, voltei para dormir. E só me vinha na minha cabeça a imagem desse brinquedo. Meu irmão, como Deus falou comigo naquele lugar. Como Deus ministrou meu coração naquele lugar. Nem a Deise sabe do testemunho. Quando eu cheguei, ela falou, conta o testemunho. Eu tirei o brinquedo e comecei a chorar. Mostrei o brinquedo para ela e comecei a chorar. Como Deus falou comigo naquele lugar, que Deus não tinha me levado lá como espectador. E que a oferta que eu tinha recebido não era para dar um presente para Mari. Era para Deus preparar um presente para Mari. Porque esse boneco, como tantos outros que ela ganha, fica jogado. Estava lá na montanha, ela não sentiu falta de nada. Como tantos outros que ela ganha, fica lá, ela fica alegre por uma semana e fica lá jogado. Mas Deus falou para mim o seguinte: o maior presente é o pai melhor que eu vou dar para ela quando você descer daqui. Porque, meu irmão, não tem a ver com o que Deus dá para nós. Tem a ver com o que Deus faz em nós, para derramar através de nós. Tem a ver com, de fato, o legado que a gente está deixando para impactar uma geração. E a gente não vai impactar uma geração com o dinheiro que a gente tem, nem com o diploma que a gente tem. Mas o quanto a gente se entregou e se abriu por completo, total, para receber o derramar. Meu irmão, por fim, Faraó olha para Moisés e diz: tá bom, leva a sua família contigo, leva as crianças, mas seus rebanhos ficam, seu sustento vai ficar, seu dinheiro vai ficar. Serve a Deus lá, mas usa o dinheiro aqui. Serve a Deus, mas usa o dinheiro para você, para o seu egoísmo. Sabe o que Moisés disse? E vamos oferecer sacrifício com o quê? Vamos oferecer nossa oferta com o quê? A festa que a gente está indo para fazer não é festa para a gente, é festa para Ele. Não tem a ver com o que a gente vai receber, tem a ver com o que a gente está disposto a entregar. Sabe o que Moisés disse? Faraó, não vai ficar nada. Está lá no texto, meu irmão. Nenhuma unha ficará. A gente vai levar tudo. Uma vez que a gente foi chamado por Deus para celebrar a honra do nome dEle, a gente vai celebrá-lo com tudo. Com o que somos, com o que temos e com os que nós temos. Será nossa casa, será nossos filhos, será nossos netos, será nossa posteridade, será o nosso sustento. Nós vamos entregar tudo, porque o que a gente não quer é ficar de fora, distraído, desapercebido, quando Ele derramar. Quando Deus disse para a igreja ficar em Jerusalém, porque eu vou derramar do meu espírito, Ele não pediu para que ninguém orasse. Ele só disse, fica. Mas quando Ele derramou sobre 120 que estavam orando. Eles não estavam orando para pedir para Deus derramar. Eles sabiam que Deus ia derramar. Deus havia prometido que ia derramar. Eu creio que eles estavam orando dizendo, Senhor, a gente quer estar aqui em conexão, sensível, para que quando o Senhor decidir derramar, o Senhor não nos encontre distraídos, desapercebidos, preocupados com as coisas desse mundo, dessa terra. Quando o Senhor derramar, eu quero estar presente no avivamento, eu quero estar presente para receber. Vamos ficar de pé, meu irmão. É muito bom, meu irmão, dar presente para os nossos filhos. Muito bom. Ver a alegria dos nossos filhos.
Mas a Mari não estava chorando porque no aniversário dela faltou presente. Ela estava chorando porque eu estava saindo de casa. A imersão que a gente faz, o Richard, o Sérgio, alguns irmãos aí que já participaram da imersão, ajudando. Tem algumas coisas que a gente recebe dos filhos, uma resposta que a gente recebe dos filhos, e a gente pergunta para os filhos: qual foi o momento mais inesquecível que você já viveu com seu pai? Zé, das imersões que você participou, você ouviu alguém falar de presente? Alguma criança falar de presente? Ouviu, Richard? Não, meu irmão. O que as crianças falam é da ida com o pai ao McDonald's, com a ida com o pai ao shopping, com a ida com o pai não sei aonde, com a ida com o pai não sei aonde. Tem nada a ver com presente, tem a ver com presença. Que a nossa relação com Deus também não seja por causa de presente, meu irmão, seja por causa da presença. Senhor, não nos permita viver vazios, distantes. Nós não queremos te servir entregando menos do que o Senhor merece. O Senhor merece tudo. Porque quando o Senhor decidiu entregar por nós, o Senhor entregou tudo. O Senhor entregou o seu bem mais valioso. Quem quer ser avivado nessa noite? Quem quer sair daqui avivado nessa noite para derramar sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sua cidade, seu país? Levanta a tua mão, meu irmão. Vamos louvar ao Senhor. Durante esse louvor, peça isso ao Senhor. Senhor, que haja um derramar no meu coração. Talvez você esteja triste com alguma coisa, como eu fiquei triste. Talvez você esteja chateado com alguma coisa, porque eu fiquei. Talvez você esteja, abalado porque está faltando algumas coisas, como eu fiquei. Meu irmão, mas naquela montanha eu falei: Senhor, então se o Senhor me trouxe para ser um bom pai, para tratar em mim, derrama tudo sobre mim. Eu nunca ouvi tanto sobre paternidade. E meu irmão, que eu me julgava um excelente pai. Em nome de Jesus, tem muita gente vazia, esperando que a gente chegue lá e derrame. Mas, como diz minha esposa, panela vazia não alimenta ninguém, só panela cheia. Levanta a tua mão e fale com Deus: Senhor, derrama, 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 derrama sobre mim, enche, enche, enche-me, Senhor. Aleluia. Vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou. Sempre cantarei, faz em mim o teu querer. Levante sua mão. Senhor, clamamos por um avivamento. Clamamos por um avivamento real e verdadeiro. Não um avivamento que empolga, avivamento que transforma. Avivamento que nos enche e derrama sobre aqueles que estão ao nosso redor, que derrama sobre a nossa cidade. Não é emocionalismo, Senhor, é transformação de caráter, de vida, de personalidade. É o Senhor agindo em todas as áreas do nosso ser. Toda avareza caia por terra, toda superficialidade caia por terra, toda religiosidade vazia, falida, fracassada caia por terra. Senhor, queremos viver na unção do Teu Espírito, porque a Tua palavra diz que aquele que vive pelo Espírito deve andar em Espírito. Entendemos nessa noite, Senhor, que para viver e se derramar, nossa entrega precisa ser maior. Portanto, Senhor, queremos Te suplicar nessa noite, ó Deus,
Queremos entregar tudo, Senhor, tudo, é tudo Teu, é tudo Teu. É tudo Teu, Senhor. Meu irmão, se tiver alguma área que precisa ser entregue, entregue agora. Se tiver alguma resistência, entregue agora. Se derrame agora. Um coração quebrantado e contrito Ele não despreza. Senhor, que não haja reservas, que não haja porta fechada, que não haja nada escondido. Queremos entregar tudo, Senhor. Não importa o lugar, se é no palácio, se é no templo, no deserto. Nós queremos celebrar uma festa em Teu nome. Não é por aquilo que recebemos, é pela honra que o Senhor merece. Em nome de Jesus, não é festa de barganha, é festa de reconhecimento, de honra. O Senhor é o Rei, o Senhor é o Senhor. Como disse Elias, Senhor, se Baal é Deus, sirva Baal. Mas se o Senhor é Deus, servia ao Senhor. E todo o povo gritava: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Levanta os teus braços e diga isso: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aplauda Ele bem forte. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Diga para quem está do seu lado: meu irmão, seja cheio, abençoe alguém. Diga: meu irmão, seja cheio, seja cheio. Glória a Deus. A Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e para sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer. A Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e para sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que palavra. Quem quer ir embora aí? Já que ninguém quer ir embora, você pode sentar. Eu quero 5 minutinhos, rapidinho, que eu quero orar com vocês, abençoar a semana de vocês, amém? Quem me dá 5 minutos aí? 5 aqui, 5 ali, 10, mais 5, 20, 15, né? Não sei nem fazer, 20, consegui 20 minutos, glória a Deus. Ah, meus irmãos, glória a Deus. Chegou, nós temos entendido, essa palavra é uma palavra muito profunda, muito importante. Nós precisamos amar a presença, e porque nós temos a presença, é impossível não crescer. Eu lembro da igreja de Atos. A Bíblia diz que o Senhor ia acrescentando os que chegavam, e a igreja o quê? Crescia. Então gostaria que colocasse o nosso slide do avançando por amor, porque o amor não nos deixa parados. Sabe, queridos, quando eu olho esse slide, eu penso numa frase, que é a igreja alargando as tendas. Chegou a hora de alargar as tendas, chegou a hora de crescermos, avançarmos. Isso é o reino de Deus avançando. Eu gostaria que passasse o próximo slide, por favor. É a hora do próximo passo, porque quem ama não para no meio. Avançamos por amor aos nossos filhos, aos novos membros, aos que ainda virão. Avançamos para preparar uma igreja ainda mais pronta para ensinar, cuidar, acolher e transformar. Nós temos muitos desafios como igreja. Glória a Deus por isso. Eu sou um privilegiado, eu posso dizer que eu sou um privilegiado, porque em
1992. Tinha acabado de nascer. Não entendi a risada. Tô brincando, eu era um jovenzinho, em 1992. E eu vi ali o nosso bispo Rodovalho, quando nós éramos aproximadamente, nem 100 pessoas tinham na igreja. E ali eu pude ver o bispo profetizando: nós seremos uma nação forte. O Senhor nos chamou para avançarmos no Brasil. Por isso o Senhor nos chamou para Brasília. Nós estávamos em Brasília. Por isso o Senhor nos trouxe a Brasília, para daqui avançarmos para todo o Brasil e fora do Brasil. Eu estava lá. E naquela hora eu gostei, foi legal. Mas hoje, alguns anos depois, ver o que se tornou a Sara Nossa Terra. Nós estamos espalhados por todo o Brasil, fora do Brasil. Eu tive também o privilégio de, em 2010, sair daqui com a minha esposa para implantarmos igreja na Itália, onde nós ficamos por 12 anos. Isso é o reino em movimento. Então eu sou um privilegiado, porque eu faço parte desse reino em movimento. E sabe uma notícia boa? Você também faz parte. Hoje você faz parte desse propósito por amor. E daqui a 10 anos, 15, se o Senhor permitir, você vai estar falando: eu estava lá, eu participei, eu fui um implantador dessa igreja. Amém? Pode passar. E antes, como nós queremos nos mover nesse movimento de implantarmos o reino? Nós temos desafios financeiros, e esse desafio nos trouxe, nós vamos estar ali daqui a pouco mostrando, esses desafios nos trouxe algo que nós queremos mostrar para você, e que chegou a uma cifra de R$300 mil. Mas pastor, R$300 mil é muito para uma pessoa. E para isso nós tivemos o que? A estratégia de podermos fazer com que todos possam ser participantes dessa obra, que todos possam de alguma forma falar assim: tem semente minha nesse movimento, nessa expansão. E para isso nós chegamos a fazer uma cotização. Nós colocamos em cotas, né? Tá aqui, ó. Nós precisamos de 3 salas para sala de aula. Por exemplo, hoje eu sou professor do Instituto de Vencedores. Hoje nós estávamos ali improvisados na sala. Hoje na sala do bispo, tinha gente na sala VIP ali, porque nós já estamos começando a fazer nossas obras ali nas nossas salas. Então lá no piso superior, uma sala de aula, reunião, sala de podcast, equipamentos de podcast, novos equipamentos para auditório, acústica do templo, reforço estrutural, equipamento de som e vídeo, documentação da prefeitura, adequação dos bombeiros. Lá no nosso auditório, ali em cima, já foi colocado as paredes de drywall, né? Então nós já começamos a fazer isso. E para que esse valor fique talvez mais acessível, mas nem isso eu falo, para que toda a igreja possa participar. Essa é a melhor forma de avançarmos. O que nós fizemos? Pode passar o próximo slide. O nosso desafio de 300 cotas de R$1.000. Tá, mas pastor, eu não posso hoje dar R$1.000. O que você pode fazer? Eu posso levar hoje, como líder de uma célula ou participante de uma célula, um envelope. E junto com a minha célula, nós vamos formar um grupo que nós vamos dar R$1.000. Pastor, graças a Deus eu fui abençoado essa semana. Eu fui plenamente abençoado. Eu quero dar mais de uma cota. Deixa Deus te usar. Esse é um momento muito importante. É um momento que nós estamos avançando por amor.
E eu tenho certeza que todos farão parte de alguma forma. Então eu queria que nossos colaboradores chegassem aqui à frente. Enquanto eles estão chegando aqui à frente, eu quero deixar aqui um vídeo para vocês acompanhar o que tem acontecido nesses últimos anos. Você que está nos acompanhando, você com certeza, cada dia mais, você se surpreende com as vitórias que nós temos alcançado neste lugar. Essa obra, que não é uma obra pequena, é grandiosa, afinal de contas, Deus tem preparado para nós grandes maravilhas neste lugar. Esta obra que começou em fevereiro de 2012, mudamos para cá em 5 de maio, e hoje, no final de novembro, nós estamos inaugurando a nossa rua, essa rua maravilhosa, que vai nos levar até o templo sem lama. Pode chover à vontade agora, porque nós estamos agora sem lama, sem problema nenhum. Nós estaremos alcançando o nosso templo. Podemos estacionar nosso carro sem nenhum problema. Essa é a grande alegria. Nós estamos inaugurando o nosso portão com mais segurança, e nós estamos inaugurando o nosso estacionamento agora, quase ele todo completo. Por isso que você precisa participar deste sonho. Nós estamos começando uma campanha chamada campanha Semeando a Nossa Porção Dobrada, porque nós queremos que em 2014 nós vamos receber uma porção dobrada. Assim como Elias fez 5 milagres, Eliseu recebeu a porção dobrada, fez 10 milagres. O que você alcançou em 2013, as bênçãos que você alcançou, você vai alcançar em dobro em 2014. Essa é a nossa fé, essa é a nossa oração. E nós temos um lindo e grande projeto para 2014. Terminar os banheiros, terminar o primeiro andar, o térreo e o primeiro andar daquele prédio que está ali, para que nós possamos botar todas as salas de crianças, salas de adolescentes, salas de atendimento, salas de ensaio, todas elas no primeiro andar, para que tenhamos mais espaço lá no nosso templo. Esse é o nosso desafio. Esse é o desafio que Deus tem colocado no nosso coração para o ano de 2013, 2014. Você faz parte desse desafio, você faz parte desse sonho. Afinal de contas, você foi chamado também para sarar a nossa terra. Glória a Deus, glória a Deus. E para mostrar para vocês como nós estamos avançando, olha que bênção. Em que ponto nós já estamos da nossa arrecadação? Pode passar o próximo slide. Olha lá. Nós chegamos já a R$112.970. Glória a Deus, pode ser mais alto. Glória a Deus. Chegamos a 37% da nossa arrecadação. Com isso, nós já estamos conseguindo avançar já com as nossas obras lá em cima no templo. Falta pouco, nós estamos finalizando já a compra dos ar-condicionados para as salas. Graças a Deus, vira para a pessoa do seu lado e fala assim: graças a você que tem colocado o seu coração e tem avançado por amor. Amém, queridos? Então, os nossos colaboradores estão aqui. Gostaria que passasse o próximo slide. Aqui está o nosso Pix, tá bom? Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você ainda não tenha, foi final de mês, eu ainda não tinha. Então hoje é o dia para você pegar esse envelope. Pegue como líder de célula. Eu desafio aqui os líderes de célula. Eu quero pegar um envelope também. Quero desafiar minha célula também. Como líder de célula, talvez você já fez pessoalmente, né? Mas você é um líder de célula, desafie a sua célula, vamos trabalhar junto para que a gente possa avançar em amor. Amém? Você pode ficar em pé, eu quero orar com você e liberar você para vir aqui na frente. Amado Deus, nós estamos aqui debaixo de um desafio de avançarmos em amor. Porque muitos estão por vir, muitos estão chegando. O Senhor tem derramado da sua presença aqui. E nós entendemos que chegou o momento, chegou a hora de nós alargarmos as nossas tendas. E por amor, nós aceitamos o desafio, Deus. Nós estamos aqui, conte conosco, nós queremos, Senhor, sim, nós queremos, em nome de Jesus, amém. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, pega
Coloque seu envelope. Quem quiser doar, fazer o Pix, você pode usar aqui. Tem um QR Code também. O QR Code, pode passar o próximo slide, por favor. Esse QR Code é para que você entre no nosso grupo do WhatsApp, para você acompanhar tudo que nós estamos fazendo. Então, principalmente você que é líder de célula, sai do seu lugar, vem aqui, aceite esse desafio como líder da tua célula, né? Vamos entrar nesse desafio. Amém? Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos, nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Abençoar a sua semana. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Coloque sua mão no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos por essa palavra, pela mesa, por pertencermos a Ti, pela palavra de vida lançada sobre nós. E nós profetizamos que essa palavra se torne vida em nós. Nós queremos a Tua presença acima de todas as coisas. Nós queremos a Tua presença mais do que qualquer presente. Nós queremos o Teu derramar. Nós queremos transbordar para que outros sejam alcançados pelo Teu amor. Muito obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Muito obrigado pela Tua presença. Isso mudou toda a nossa história. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, estenda suas mãos. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa. E eu digo mais, o inimigo não pode te tocar, porque ele não pode te ver, porque entre você e ele tem o sangue de Jesus, que te cobre, que te torna invisível. Você está liberado e abençoado para avançar nessa semana, porque você tem semeado, porque você tem desejado a presença, porque você tem vivido o derramar de Deus. Eu quero ouvir como vai ser a sua semana. Pode ser melhor. Como vai ser a sua semana? Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Deus te abençoe.